Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Preparatório Leão, o canal de educação que mais cresce no Brasil. E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de Química, onde nós estamos estudando as teorias ácidos e bases. Bem, eu trouxe um exercício para mostrar para vocês como se aplicasse na prática a teoria de Bronsted-Lowry. Nós já havíamos estudado a teoria de Arrhenius e a teoria de Lewis. Vamos exercitar agora um pouco sobre a teoria de Bronsted-Lowry e vamos analisar os respectivos pares conjugados de cada reação. Vamos analisar aqui, ó, letra A, nós temos aqui o ácido, o HCl, temos aqui a molécula de água, H2O, e ao reagirem à formação de um íon positivo, nós chamamos de hidrônio, e outro íon negativo que chamamos de cloreto. Então analisem, percebam que a primeira molécula de HCl, ao reagir com a água, ela perde o seu respectivo hidrogênio. Em contrapartida, a molécula de água, ela recebe esse hidrogênio do HCl. Disto posto, há a formação de um íon positivo, a água passa a formar uma molécula que nós chamamos de hidrônio, isso porque a molécula de água recebeu um próton, H+, e o hidrogênio positivo, ao sair da molécula de HCl, forma um íon negativo chamado de cloreto. Analisando espécie por espécie, nós conseguiremos facilmente classificar em ácido ou base de Bronsted-Lowry. Lembrando que ácido de Bronsted-Lowry são as espécies que doam próton H+, e as bases de Bronsted-Lowry são as espécies que recebem próton H+. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, analisando molécula a molécula, o HCl é a espécie que doa o próton H+ para a molécula de água. Então, nós podemos classificar o HCl como ácido de Bronsted-Lowry. A molécula de água é a espécie química que vai receber esse H+. Então, ela vai ser enquadrada aqui como base de Bronsted-Lowry. Note que cada espécie química é responsável pela formação de uma outra espécie química lá nos produtos. Então, analisando a espécie química ácido de Bronsted-Lowry, conseguimos perceber que ele é responsável pela formação da seguinte espécie química, a espécie Cl-, que é o cloreto. Então, de acordo com a classificação de Bronsted-Lowry, essa espécie química que surge oriunda de um ácido, ela é chamada de base. Porém, nós chamaremos ela de base conjugada. Então, temos aqui uma base conjugada proveniente de um ácido de Bronsted-Lowry. O mesmo princípio, a mesma lógica se aplica à base. Analise aqui. A base, ela foi responsável pela formação do íon hidrônio lá nos produtos. Então, a base, ela foi responsável pelo surgimento de um ácido, que nós chamamos, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, como ácido conjugado. Então, temos aqui um ácido de Bronsted-Lowry que irá formar uma base conjugada de Bronsted-Lowry. E temos uma base de Bronsted-Lowry que irá formar um ácido conjugado. Então, sempre um ácido irá formar a sua respectiva base conjugada e sempre uma base vai formar o seu respectivo ácido conjugado. Esse mesmo princípio e lógica se aplicam também aos itens B, C e D. Vamos somente identificar aqui a espécie que doa próton H+ e a espécie que recebe. Temos aqui o HNO3. Essa substância química, ela, ao reagir com a molécula de água, forma o íon novamente hidrônio, H3O+, e a espécie química NO3-. Nós chamamos essa espécie química de nitrato. Então, veja bem, o HNO3, ele perde, ao final da reação, o próton H+, e forma a substância NO3-.
Então, perceba que entre a primeira e a última relação, e a última espécie química, possuem entre si uma relação. Ou seja, a substância HNO3 foi responsável pela formação do NO3- ao final da reação. Da mesma forma que a molécula de água H2O foi responsável pela formação do H3O+, ao final da reação. Agora, vamos somente classificar cada espécie química e o seu respectivo par conjugado. A substância HNO3, de acordo com o que nós podemos perceber, doa H+, doa próton H+, para a molécula de água. Ora, se a molécula doa próton H+, classificamos ela por ácido de Bronsted-Lowry. E, respectivamente, a substância que ela originou ao final da reação seria sua base conjugada. Eu vou abreviar aqui pela letra C, porque aí fica mais fácil de nós descrevermos a sua respectiva classificação. Agora temos aqui a molécula de água, que, do contrário da outra molécula, ela acaba recebendo o próton H+. Então, nós podemos classificá-la como base de Bronsted-Lowry. A base de Bronsted-Lowry recebe o H+, e, por conseguinte, acaba formando uma outra espécie química que nós chamaremos de ácido conjugado. Lembrando novamente que o conceito é todo ácido de Bronsted-Lowry irá gerar uma base conjugada, assim como a base de Bronsted-Lowry irá gerar, por sua vez, um ácido conjugado. Então, esta regra aqui que eu apliquei na letra A e na letra B se aplica também a todas as demais espécies químicas. Novamente, vamos para a letra C agora. Temos aqui o íon CO3-2, mais a molécula de água, H2O. Ocorre uma reação e a formação do HCO3-. Note que também é formado o íon OH-. Então perceba que para podermos classificar cada uma dessas substâncias que estão no reagente em ácido ou base de Bronsted-Lowry, eu preciso analisar, partir da premissa de qual deles irá doar o H+, e qual deles irá receber esse H+. Observe sempre essa linha lógica aqui para você classificar o ácido em uma base. Lembrando que o ácido sempre vai doar H+, e a base sempre vai receber H+. Então, observando aqui CO3-2 e a molécula de água, percebemos que, ao contrário do que nós observamos na letra A e na letra B, que a água recebe esse H+, a água agora ela vai transferir um dos seus hidrogênios para o íon CO3-2. Irá formar uma outra espécie química, desta vez contendo o hidrogênio da molécula de água. E a molécula de água, por sua vez, irá perder um de seus hidrogênios e vai se tornar o íon OH-. Então note, a espécie química que recebe o próton H+, ela é chamada de base. Então estamos aqui diante de uma base de Bronsted-Lowry, corrigindo aqui, uma base de Bronsted-Lowry. A molécula de água, por sua vez, é a responsável por doar esse próton H+, então nós vamos classificá-la como ácido. Temos então a base e um ácido de Bronsted-Lowry. Agora vamos analisar quais são as espécies químicas que são responsáveis, aliás, quais são as espécies químicas que são formadas a partir de cada uma dessas substâncias. Por exemplo, o CO3 é responsável pela formação, lá nos produtos, da espécie química HCO3-. E a molécula de água é responsável, lá no final da reação, pela formação química do íon OH-. Então é bem simples a classificação. Se nós já soubermos quem é a base e quem é o ácido, a partir dessa correlação, nós vamos classificar os pares conjugados. Por exemplo, se eu tenho CO3-2 sendo a base, a espécie química formada a partir dessa substância seria o ácido. Nós chamamos e classificamos o ácido como ácido conjugado. Da mesma forma que nos reagentes a molécula de água é o ácido, podemos classificar a espécie química formada como base conjugada de Lewis. Aqui ficou aqui até meio... Vou apagar aqui porque ficou meio ruim para vocês visualizarem.
Então vou colocar aqui para você de uma forma mais fácil, para não ter nenhum tipo de dúvida. Então é muito simples a ideia e o conceito, né, da teoria proposta por Bronsted-Lowry. Na letra D, nós temos o íon HCO3-, temos a molécula de água H2O, aí há a formação, essa setinha indica que está ocorrendo uma reação, e então após a reação temos o H2CO3 mais OH-. Eu não vou focar neste momento no nome específico de cada substância. Eu estou priorizando aqui nessa aula que você entenda qual é o princípio que está por trás da teoria de Bronsted-Lowry. Então, o maior objetivo dessa aula é que você entenda que um ácido doa H+, e uma base recebe H+. Aos poucos, nós vamos nos atendo aos nomes também das substâncias químicas. Então, observe a substância HCO3-, mais a molécula de água. Nós conseguimos facilmente observar que a molécula de água, ela no final da reação, ela perde um dos seus hidrogênios. Ora, se ela perde um dos seus hidrogênios é porque ela doa um dos seus hidrogênios. E a substância que recebe esse hidrogênio é classificada, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, como base. Já a substância que doa seria o ácido. Agora a gente vai fazer apenas a correlação da espécie química com a respectiva substância formada no final da reação. Então, a substância HCO3- foi responsável pela formação da substância H2CO3 no final da reação, assim como a molécula de água foi responsável pela formação da molécula de OH- no final da reação. De acordo com a teoria, todo ácido e toda base tem o seu respectivo par conjugado. Então, se eu tenho uma base de Bronsted-Lowry, obviamente teremos um ácido conjugado de Bronsted-Lowry. Se eu tenho um ácido de Bronsted-Lowry, o seu respectivo par conjugado será formado pela base conjugada de Bronsted-Lowry. Então, tecnicamente é isso. Eu trouxe para vocês um exercício prático de como nós podemos aplicar a teoria de Bronsted-Lowry analisando os pares conjugados, que são os ácidos e as bases conjugadas, que são formadas no final de uma reação envolvendo um ácido e uma base de Bronsted-Lowry. Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, e a minha dica é que você pratique várias reações químicas envolvendo ácidos e bases, para que vocês consigam especificar a teoria de Bronsted-Lowry na prática. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.